pessoas. Deixa eu iniciar e você pega. A Lacheira já está assistindo. Olá, irmã Sheila, Pai do Senhor Jesus, querida. Olemia, Pai do Senhor, amado. Pai do Senhor, irmã Andressa. Pois bem, irmãos, a paz do Senhor, conforme nós havíamos conversado e acordado, nós passaríamos a nossa escola bíblica dominical para o horário matutino, né, devido aos nossos cultos terem sido fracionados. Uma vez que agora no nosso ministério nós temos culto de 18 a 19h15 e o outro iniciando de 19h30 às 20h30, 20h45. E aí pensando nisso, né, a nossa escola bíblica ela era no horário das 18 horas, mas o ministério, né, o ministério de Deus, o ensino bíblico, ele não pode parar, né? E aí, em concordância com a equipe pastoral, nós resolvemos passar para o horário de 9h30 às 10 horas. Vai ser um ensino objetivo, né, mais edificante, tá? Para nós iniciarmos a nossa escola bíblica e para que ela dê certo, quero convidar os irmãos a orar comigo nessa manhã. Você que pode, feche os teus olhos, incline o seu coração ao Senhor e oremos. Pai, te apresentamos, Senhor, nessa rica oportunidade, nesse domingo maravilhoso, entrando mais uma vez na Tua presença, agradecendo por essa oportunidade de acordarmos e abrir os olhos e poder estar contigo. Apresentamos, Senhor, essa escola bíblica dominical, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, do Teu ensinamento, dando todo o discernimento e sabedoria para aqueles que estiverem acompanhando conosco. Portanto, Deus, fica à vontade no nosso meio e fala aquilo que você queira falar, não somente que nós queremos ouvir, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Então, a escola bíblica dominical de hoje com o tema a importância da oração. Né? Qual é a importância da igreja nesse papel? Quando eu falo igreja de organismo, tá? Eu não falo de igreja de organização, de CNPJ, de templos. Não, eu falo de igreja organismo, o corpo de Cristo, eu, você. Qual a importância da igreja? Qual a importância da oração na palavra de Deus? Né? A Bíblia fala em livro de Tiago 5,16 que nós devemos orar um pelos outros, porque a oração do justo tem muitos seus valores. Então esse é o princípio, né, daquele que crê, daquele que somente crê, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então esse é o papel, né, a importância da igreja quanto organismo, não quanto organizacional, mas quanto organismo, corpo de Cristo, né, nesse papel da oração de mover os céus, né, de uma analogia de mover o coração do Senhor, de chamar a atenção dele, uma vez que ele é onipresente, ele está em todos os lugares, né? Haja visto que é necessário que nós demos legalidade para que ele possa atuar no nosso dia a dia onde nós estivermos, né? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 8. Abre aí comigo o livro de Apocalipse, capítulo de número 8. Versículo de número 3, que vai dizer o seguinte: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, e com um incensário de ouro, e foi-lhe dado um incenso para oferecê-lo
com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. A mão do anjo subiu à presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Né? Irmãos, quando nós falamos santos, nós não estamos aqui dizendo que o santo é uma pessoa que possui uma auréola, né, uma asinha. Não, o santo, na palavra de Deus, significa separado. Né? Então, aquele que é separado. Então, você, eu, perante ao Senhor, somos santos, porque nós somos o quê? Separados. Por isso que há essa concordância e essa afirmação quando nós oramos, né, que chega no altar através da oração dos santos, através da minha oração, através da sua. E é necessário o tempo todo estarmos em oração. Vivemos num mundo natural, claro, sim, devemos ter as nossas obrigações, mas nada impede de você ter uma comunhão com o Senhor. E a comunhão, quando eu falo, muitas das vezes, não é uma oração incessante, mas é uma questão de intimidade. Sabe como é que é isso? Tipo quando você está com seu pai, quando você está com sua mãe, que você conversa o tempo todo. Com Deus também é assim. Antes de Deus ser um Deus de regulamento, Ele é um Deus de quê? De relacionamento. É isso que o Senhor quer. Ele quer um relacionamento com você. Na verdade, você não precisa entoar orações impactantes. Não. O que você precisa é que ter a comunhão com Ele. Em todos os lugares que você for, o convide. Né? Convide o Senhor para estar contigo. E aí, seguindo a isso, queridos, eu queria falar com vocês que os discípulos, né, quando eles estavam com Jesus, eles não pediram ao Senhor para ensinar eles a curar enfermo. Eles não pediram, eles foram consequência, né, da caminhada dele com Cristo, com Jesus. Mas eles não pediram para curar enfermos. Eles não pediram para expulsar demônios. Não, eles não pediram isso. Eles não pediram para dons de maravilhas. O que eles falaram com o Senhor era o quê? Pai, ensina-nos a orar. Mestre, ensina-nos a orar. Né? Foi essa solicitação que os discípulos pediram. E aonde está isso? Eu gostaria de pedir para você que abrisse comigo no livro de Lucas. Abra comigo no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 1 em diante. Lucas 11, 1. De uma feita, estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um de os seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Amém, queridos? Ensina-nos a orar. Foi isso que os discípulos perguntaram ao Senhor. Por quê? Porque a intimidade, a comunhão, ela faz ter a presença. E aonde tem a presença tem o quê? Tem uns sinais. Então, se você é uma pessoa íntima de Deus, se verdadeiramente você está em espírito e verdade com o Senhor, a própria palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado, como ele esteve nessa terra que ele falou, se tudo aquilo que pedis em meu nome, crendo, farão coisas maior do que eu fiz. Então, os discípulos, quando eles estavam com Jesus, eles perceberam o quê? Olha, nós trabalhamos 5, 8 horas e oramos 5 minutos. Então, quando eles pegaram, por exemplo, a questão daquela criança que estava possessa, eles não conseguiram tirar o espírito imundo. Mas o Senhor, ele fazia o trabalho inverso. O Senhor estava sempre em oração. A Bíblia fala que toda oportunidade Jesus subia ao monte. Toda oportunidade ele estava ensinando, ele estava orando.
Então Jesus fez o contrário, ele orava 5 horas para resolver o problema em quê? Em 5 minutos. Né? Os discípulos atentando a isso, relata justamente o que Lucas 11 está dizendo aqui. E um dos seus discípulos, tendo essa curiosidade, ele chegou e falou: mestre, ensina-nos a orar. Então, queridos, o poder da oração, ela tem muito os seus valores. Se você soubesse verdadeiramente, no mundo espiritual, contemplando o mundo espiritual, o céu se abrindo, e a gente numa visão espiritual, contemplasse o trono da graça, e pudesse enxergar nos olhos espirituais a oração chegando no trono, e o mover que isso causa aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus, à narina do Senhor, nós jamais pararíamos de orar, querido. Jamais. Em todo tempo nós estaríamos orando, porque esse é o mandamento da palavra de Deus. E aí, seguindo, a oração, ela tem muitos seus valores, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós contemplássemos isso, por isso que a Bíblia vai relatar, a palavra do Senhor vai relatar que nós devemos orar sem cessar. E aonde está isso? Abra comigo a Bíblia, em 1 Tessalonicenses, livro de 1 Tessalonicenses, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. Vai dizer assim, olha: orai sem cessar. Orai sem cessar. Mas pastor, como é que é isso, orar sem cessar? Justamente aquilo que eu havia falado no início da nossa escola bíblica dominical. O orar sem cessar, você não precisa fazer uma oração que chame a atenção, até porque a palavra do Senhor fala lá no livro de Mateus que entra para o seu quarto e ora. Ora sozinho. Mas o que a oração, orar sem cessar, queridos, é intimidade. É intimidade. Você, como está com seu pai e sua mãe, filho, você tem intimidade para conversar certas coisas. E aí você não precisa de formalizar, uma formalização para chegar. Você simplesmente fala: pai, mãe, tô com fome. Quando você está num relacionamento, namorando, início de namoro, casados, vocês têm intimidade. Você chama de quê? De amor. Né? Amor, café tá pronto. Nas simples coisas. Estou dando exemplo de simples coisas. Então, orar sem cessar, ela não precisa ser uma oração. O que o Senhor quer é intimidade. O que o Senhor quer é essa comunhão com Ele. É saber que aonde você está indo, independente do que você estiver fazendo, Ele sabe que você quer Ele do lado. Isso significa dependência total de Deus. E o cristão, ele não é melhor do que uma pessoa que não é cristã. Não, pelo contrário. Nós contamos para o mundo que nós somos fracos e que nós somos dependentes do Espírito dele. Quando nós vivemos essa vida cristocêntrica, é Cristo no centro das atenções. É Cristo no centro das atenções em todo o tempo. Eu não uso o meu egocentrismo. Eu não uso o eu sou, o eu consigo, o eu posso, o eu faço. Não. Eu uso o cristocentrismo. É Cristo. Eu abro mão da minha vida para viver uma vida com Ele. O que agrada a Ele. Então, orar sem cessar muitas vezes é isso. Eu falo: Senhor, o que eu estou fazendo, será que está te agradando? Se não, que o Teu Santo Espírito possa me incomodar. Não é isso, queridos? Por isso que a Bíblia fala de orar sem cessar. A oração é o meio que falamos com Deus. Que intercedemos por nossas necessidades em favor do próximo. E aí é o que eu havia falado com você. O orar, quando nós oramos antes de fazer uma coisa, nós queremos dizer o quê? Antes de você tomar uma decisão, antes de você fazer qualquer tipo de coisa, você ora. O que você está querendo dizer? Que você é totalmente dependente de Deus. Orar sem tomar uma decisão, antes de uma decisão, significa o quê? Dependência.
né? E orar após uma situação. Significa o que, queridos? Gratidão. Se eu oro antes, eu sou dependente. Deus, eu vou iniciar um trabalho e eu preciso que o Senhor esteja comigo para que as coisas deem certo. Pai, vou passar por uma cirurgia, a minha cirurgia está agendada. Eu vou deitar naquele leito, mas quem vai operar é o Senhor. Eu estou demonstrando para ele uma dependência. Pai, sobre esse sistema que está acontecendo hoje, sobre essa situação mundial que está acontecendo, eu estou tendo a redução do meu salário. Eu estou tendo uma suspensão do meu contrato. Mas eu quero dizer que você é o provedor da minha vida. Você é o Deus da provisão. Tá? Eu confio no provedor e não na provisão. Porque se eu confiar no provedor, eu sei que a provisão é imediata. Então eu estou querendo dizer o seguinte, olha, a situação vai acontecer, tá? Eu estou colocando dependência. Estou sendo dependente dele. Então eu oro antes de qualquer situação, eu sou dependente. Passou, eu agradeço porque deu tudo certo. Eu estou sendo o quê? Grato. Da palavra agradecer mesmo. Então se eu oro antes, é dependência. Se eu oro depois, gratidão. Mas se eu faço tudo isso durante? E se eu faço tudo isso durante? Orar sempre, orar sem cessar. É o que, queridos? Comunhão. Comunhão. A comunhão que a esposa tem com o marido tem com a esposa, que os filhos têm com o pai, que o pai tem com os filhos. Não tem todo conversar, é comunhão. Então, dessa forma, é o que o cristão tem que ser. É essa forma que o cristão tem que agir. O orar antes para mostrar que é dependente do Senhor. Né? A humildade na palavra de Deus significa o quê? A humildade do cristão é a dependência total de Deus. Então, se eu oro antes, eu sou dependente. Se eu oro depois, eu sou grato. Mas se eu oro constantemente, antes, durante e depois, eu tenho o quê? Uma comunhão. Aleluia. Queridos, então, é melhor nós termos sempre marcas no joelho do que feridas no coração. Guarda isso, guarita para o seu coração. É melhor ter marcas no joelho do que feridas no coração. É melhor ter um joelho marcado, dobrado, perante ao Senhor, orando o tempo todo, pedindo Ele discernimento, do que feridas no coração, de agir sem que o Senhor estivesse perto, e aí depois nós ficássemos arrependidos por determinadas situações. Certa vez uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, pastor, eu estou passando por uma prova difícil. E eu falei assim, o que seria? E a pessoa me contou o caso. Eu falei, queridos, você está me pedindo uma oração, eu vou te dar uma sugestão também, pode? Ele falou, pode. Eu falei, ó, isso não é prova, isso é consequência do seu ato. Porque às vezes, queridos, a Bíblia fala em Mateus 26:41 que nós devemos o quê? Vigiar e orar. Tem gente que ora, e ora muito, mas não vigia. Tem gente que ora e ora muito, mas não vigia. E aí é o inimigo se levantando? Não, é consequência do ato. A vigilância é justamente isso. Né? Eu estou orando, mas eu primeiro me policio. Eu sei o que traz fraqueza para mim. E o que traz fraqueza para mim é necessário ter uma vigilância. É necessário ter uma vigilância. Se minha fraqueza está num campo de futebol e eu não estou sarado, eu não posso ir mesmo em oração. Porque é uma luta contra o espírito e a carne e o espírito. E a palavra de Deus vai dizer assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu preciso primeiro cumprir o que a palavra de Deus fala em Mateus 26:41, vigiar e orar. Eu vigio, eu não vou. Depois que eu estiver liberto verdadeiramente, aí sim eu posso ir. Aí eu vou até como testemunho. Amém? Por exemplo, quando eu estava com minha filha mais velha lá, no estádio, algumas pessoas chegaram para mim e falaram, cara, você está mudado. Aí uns viraram para minha filha e falaram assim, você não conhece seu pai, eu conheço. Não, eles não me conhecem. Eles me conheciam, hoje eu sou uma nova pessoa. Né? Então, assim,
E aí eu trouxe para ele um testemunho de verdadeiramente de vida transformada no poder da palavra do Senhor. Porque a fé vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, amados, é necessário que é melhor você ter marcas no joelho do que feridas no coração. As pessoas podem sim recusar. As pessoas podem recusar o nosso amor. As pessoas podem recusar o seu amor. Você pode tratar uma pessoa bem e a pessoa sempre te dando patada, sempre dando grosseria. Sendo ríspida com vocês. As pessoas podem negar o nosso amor. As pessoas podem negar nossas palavras. Elas podem negar tudo. Mas o que elas não conseguem negar é o poder da oração. E se hoje eu estou aqui ministrando uma escola bíblica, foi porque muitas das vezes eu não atinei para palavras. Eu não atinei para palavras. Muitas das vezes eu não posso ter atinado para o amor, mas a oração eu não podia evitar. Um joelho dobrado eu não saberia, eu não sei. Eu não sou onisciente. Por isso que o tema da escola bíblica hoje é o poder da oração. Orai um pelos outros, porque a oração do justo tem muitos seus valores. Quantas pessoas não foram transformadas que você conhece através do poder da oração, do poder do jejum, do poder de uma campanha? Quantas pessoas não se renderam ao pé do Senhor através de uma campanha sua? Que muitas das vezes as pessoas estavam trabalhando, estavam curtindo, mas você estava dobrado o seu joelho ao altar do Senhor. Aleluia. Então no mundo nós teremos aflições? Claro que teremos. As situações são adversas? Claro que são adversas. O mundo não traz esperança? Não traz esperança. Os governos e os governantes estão perdidos com a situação atual do mundo, do planeta, com um vírus invisível que mata mais de 1000 pessoas por dia? Sim. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. E que o poder da oração tem muitos seus valores. A oração que converte, a oração que transforma, é uma oração que liberta, é uma oração que cuida. É uma oração que cura. Então o poder da oração ela é eficiente e eficaz. E seguindo a isso, querido, nós já estamos finalizando, que eu prometi ser breve, escola bíblica meia hora no máximo, até porque a gente sabe que a questão online, ela tem vários outros fatores que nos tiram a atenção, então eu quero trazer uma palavra curta, objetiva, mas do trono da graça, um ensino cristocêntrico. E seguindo a isso é orar para quem nós amamos. Para quem nós amamos, nós devemos orar. E devemos orar ainda assim para quem nos persegue. Quanto é difícil isso. Quanto é difícil. Quanto é difícil você, amado irmão, amada irmã que está me acompanhando, orar para um vizinho que te persegue. E você trata bem, mas ele sempre te maltrata. Sempre ela está maltratando. Orar para um familiar que muitas vezes você ama, mas ele nem quer ver a sua cara. Orar para uma pessoa que te persegue no seu trabalho. Né? Então orar para quem a gente ama é bom. É bom, é edificante. Se faz necessário. Mas é necessário orar também pelas pessoas que nos perseguem. Pelas pessoas que muitas vezes não querem o nosso bem. Isso é ser Cristo em nossas vidas. Isso é demonstrar que Cristo verdadeiramente está em nossas vidas. Então devemos seguir nisso, né? A súplica, a oração, uma súplica. A súplica é um pedido insistente, uma adversidade muito grande. É uma súplica. É uma coisa que está acontecendo, que está te angustiando profundamente e você ora insistentemente a mesma situação. Isso é uma súplica. Certa vez aconteceu uma coisa, eu sempre como eu dou estudo bíblico, eu gosto de contar muitos testemunhos que acontecem, porque isso acontece na minha vida, acontece na sua, e muitas das vezes nós deixamos passar em branco, e quando a gente conta, o Senhor traz à memória situações iguais e você fala assim, não, é verdade. Certa vez nós iniciamos uma campanha em nosso ministério, e não houve um acordo entre toda a liderança da igreja.
80% acordaram com a campanha e 20% não acordaram com a campanha. Pois bem, nós oramos ao Senhor, o Senhor deu a resposta e nós começamos. Irmãos, que levante. Que levante. Nós fizemos o primeiro elo, foi bênção, glória a Deus, mas nos bastidores, que levante. Fizemos o segundo elo, que desgaste, que angústia. O bom era saber que a igreja estava recebendo, que as pessoas estavam sendo transformadas, que as pessoas estavam recebendo bênção. Mas a gente que estava na linha de frente, na vanguarda, como era angustiante. Em ouvir piada, ouvir indiretas, ouvir dardos, flechas. E nós orando ao Senhor no livro de Efésios, da armadura celestial, a armadura de Deus. Mas era uma batalha constante. A cada elo era um problema. E eu angustiado. Eu lembro que eu estava ali participando na linha de frente daquela campanha. Eu estava vestido com roupa de saco. Com a cabeça raspada. E eu não estava aguentando mais. Era o terceiro elo, irmãos. Vinham 7 elos. Teriam mais 4 à vinda ainda. E eu estava no terceiro elo. Eu confesso, irmãos, que eu estava desgastado. E no final da campanha do terceiro elo, o pregador desceu. Eu ia encerrar o culto, eu ia subir para encerrar. E uma irmã pediu um microfone. Quando essa irmã pediu o microfone, queridos, ela virou e falou assim: irmãos, eu sou uma pessoa muito tímida, mas eu quero falar algo que Deus tocou no meu coração. E ela foi lá na frente. E ela era realmente uma irmã muito tímida, queridos. Ela pegou o microfone, que você via o microfone até tremendo assim meio na mão dela. Assim. E ela falou assim: olha, eu estou fazendo essa campanha, contou o testemunho da bênção que ela recebeu no segundo elo. E aí ela falou assim: eu lá no banco, ouvindo a palavra, Deus falou comigo assim: ó, fala com meu filho que as orações angustiantes dele eu tenho ouvido e eu vou contemplar. Então, queridos, quando nós oramos, muitas das vezes nós achamos que a oração não chega ao trono da graça. Mas eu quero te falar para você, minha amada irmã, meu amado irmão, que a oração chega e chega sim. Tem o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Mas o Senhor sabe muito bem, o que você está passando e até onde você pode aguentar. Louvado seja Deus por isso. Porque quando a irmã falou, aquela angústia que estava no meu coração caiu totalmente e se acendeu, irmão, uma chama de avivamento dentro de mim, que eu falei assim: eu não paro com campanha mais nunca. Louvado seja Deus. Então, a oração, quando nós falamos, a súplica nada mais é que uma oração angustiante. Ela é, na verdade, um pedido insistente. Quantos de nós temos feito pedido insistente e às vezes você achando aí: Senhor, você não está me ouvindo? O Senhor está te ouvindo sim. Está te ouvindo. E o que é o melhor, que no momento quando você acaba de orar, as coisas não podem ter mudado, mas interiormente já começou a mudança dentro de você. Porque a presença do Senhor, ela cativa. Ela traz um conforto. E é isso que é maravilhoso para nossas vidas. É isso que é maravilhoso para o cristão. Que às vezes as pessoas falam assim: mas não tem mais jeito. Mas nós sabemos que o nosso Redentor vive. Céus e terras passarão, mas a palavra dele não há de passar. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Deus é fiel. Então, queridos, a súplica nada mais é que um pedido insistente. E a intercessão? Nós já estamos finalizando. A intercessão é quando você faz uma oração em favor de alguém. A intercessão é quando você faz a oração em favor de alguém. Um exemplo simples, claro e objetivo para nós finalizarmos na Escola Bíblica Dominical de hoje. A mulher cananeia. Lembra da passagem da mulher cananeia? Ela chega a Jesus e pede ao Senhor pela filha dela. Ela chega para Jesus e pede para o Senhor a filha dela. Para a filha dela. E aí, irmãos, quando ela pede,
Você conhece a história. A resposta de Jesus não agrada a ela, não. Mas será que o Senhor respondeu daquele jeito para testar a fé dela? Eu não sei. Eu não sei. Verdadeiramente eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Que a insistência move o coração do Senhor. Antes de finalizar a situação da mulher cananeia, eu quero te falar com você de Jacó. Jacó, o anjo apareceu, o anjo do Senhor apareceu para ele e falou: se é necessário que eu vá. Ele falou: não deixarei você ir até que você me dê a sua bênção. Ele lutou com o anjo, mas o Senhor o concedeu. Por quê? A insistência. De colocar-se no lugar de falar assim: eu não arredo o pé por enquanto o Senhor não me dá essa bênção, pai. Isso é fruto de intimidade, disso tudo que nós estamos falando, de comunhão. Então, quando a mulher cananeia pede para a filha dela, Jesus dá uma resposta que ela não gosta. Jesus diz assim para ela assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Será que nós estaríamos preparados para ouvir isso do mestre? Que não é lícito tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos? Pesado, hein, irmãos? Pesado. O mundo lá fora prega muito de um Deus amoroso, que verdadeiramente é. O livro de João fala isso, que Deus é amor. Né? Se você não ama o irmão a qual vê, é impossível amar um Deus a que não vê, porque Deus é amor. Só que essa palavra que Deus é amor, o livro de Isaías também fala que ele é 3 vezes santo. Então também é justiça. E quando a mulher cananeia pede pelo seu filho, pela sua filha, ele vira e fala assim para ela: não é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Pesado, hein? E sabe qual foi a resposta dessa mulher? De repente, se fosse eu, queridos, eu, tô me colocando, não tô nem falando de vocês, tô falando eu. Se de repente se fosse eu levantaria chateada e iria embora. Só que ela teve uma outra atitude. Ela chegou e respondeu assim: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Aí, meu irmão, quando ela fala isso, amados, move o coração de Deus. Move o coração do Senhor. Move o coração do Senhor. Sabe o que o Senhor fala com ela? Grande é a tua fé. Resumindo, vá, a sua filha está curada. Glória a Deus. Mas é a insistência, o poder da oração, em saber que naquele momento que ela pediu, muitas das vezes ela pode ter achado que não foi atendida, mas o Senhor já tinha ouvido a oração daquela mulher. Então, seguindo aí, queridos, é necessário tudo acontecer, tudo aquilo que vier acontecer na sua vida, glorifique a Deus, glorifique ao Senhor. Seja nas bênçãos ou seja nas lutas. Glorifique ao Senhor. Em tudo dai graça. Em tudo, porque é um mandamento bíblico. Independente das coisas que acontecer com você, se acontecer bênçãos, glória a Deus por isso. Se acontecer lutas, glória a Deus por isso. Em tudo dai graça. Nós estamos abertos aqui em 1º livro de Tessalonicenses, capítulo 5, 17, que estava escrito assim, ó, orai sem cessar. Mas aí um versículo posterior vai dizer assim, olha, 1 Tessalonicenses 5, 18 agora. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então tudo dai graça. Sabe por quê, queridos? Porque livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28 vai dizer assim: todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Então, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. E com isso, amados, a oração, para finalizarmos, a oração é uma comunhão, tá? Portanto, temos que dar valor quando paramos para falar com Deus.
Só para finalizar agora, já estou finalizando, estou terminando, vou até fechar aqui a minha Bíblia. Há uma coisa que acontece muito, principalmente com os rapazes, você varão está me ouvindo, até as moças também, que praticam atividade física, vai saber o que eu estou dizendo. Geralmente as meninas, quando participam de time de vôlei, de esportes coletivos, os homens é mais a questão do futebol. Tem um irmão que está nos acompanhando, o irmão Moza, ele pode dizer até com muita propriedade sobre isso, ele gosta de jogar bola também. E aí o que acontece? Muitas das vezes nós reunimos antes de um jogo começar, nos abraçamos, fazemos uma roda, abraçado, um abraçando pelo outro, e ali nós oramos, teoricamente oramos, dizendo o seguinte, e aí começa, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Ah, pastor, mas teve um momento parado com o Senhor. Não, queridos. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que a oração ela seja uma comunhão e não uma repetição. Porque se a oração for só uma repetição, queridos, não adianta nada. Porque repetição até papagaio fala. Meu pastor tem um papagaio que se eu ficar lá 30 dias na casa dele ensinar ele a falar o Pai Nosso, ele vai orar o Pai Nosso. Porque é uma repetição. O bichinho ele assimila tudo aquilo que vai falando com ele constantemente. Então se você tiver um papagaizinho aí na sua família, ensinar ele um Pai Nosso, ele daqui um dia ele está orando lá. Todo dia de manhã vai falar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não é assim? O que eu quero dizer? Que muitas vezes nós reunimos em um clube, num coletivo, numa situação, dentro de um próprio ministério, oramos a mesma coisa, mas não oramos na questão da comunhão. Oramos na questão de quê? Da repetição. E o que eu quero te falar, finalizando a escola bíblica dominical de hoje, sobre o poder da oração. Que a oração, ela é uma reflexão. Ela é uma reflexão. A oração ela é uma reflexão e não uma repetição. Tá? Reflita o que você quer falar com o papai. Reflita, papai está te ouvindo. É Pai Nosso que estás no céu. O Pai é nosso, é meu, é seu. O Pai é único, é o único Deus. Existe somente um Deus, não há outro. Há somente um Deus entre Deus e o homem. Então, queridos, só que o Pai é nosso, mas logo nós somos irmãos. É um Pai e todos nós irmãos em Cristo. Então a oração ela tem que ser uma reflexão. O momento para orar, ele tem que ser respeitoso. Tem que ser uma reflexão mesmo. Ele não pode ser uma repetição, ele não pode ser como um clube de futebol em que nós abraçamos na beira de um campo e oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado, né? Ou se nós estamos dentro da igreja e fazemos a mesma oração no seguinte de uma repetição. Mas ela tem que ser o que? Uma reflexão, ela tem que vir de dentro para fora, sabe aquela coisa que muitas vezes você está angustiado, mas que você vai e quando sai, você... e aquilo enche os céus. Sabe aquela oração, quando você sente a presença dele, quando o seu lábio fica adocicado? Sabe quando você abraça um parente querido, um amigo, uma amiga, não importa, que você beija o rosto dela e fica um gosto doce na sua boca pelo perfume dela ou perfume dele? Essa situação acontece quando você ora, a presença do Senhor é tão perto que a essência adocica, faz adocicar os seus lábios. É disso que eu estou falando, dessa reflexão, de você orar e saber que Ele está do lado aqui, ó, te ouvindo, te abraçando. E isso que é maravilhoso, quando você tem essa reflexão e não a repetição. Amém, queridos? Então, se porventura você perceber que a oração ela está se caminhando para o lado da repetição, para. Reflita. Reflita. Porque a oração do justo tem muitos seus valores. Amém, queridos? Então, com isso, nós combinamos que eu iniciaria a escola bíblica dominical às 9h30 da manhã e terminaria 9 às 10 ou mais tardar 10h10. Agora é 10h08. E com isso nós finalizamos o nosso estudo bíblico.
Que você tenha um domingo abençoado com sua família. Que à noite nós possamos cultuar o culto online do nosso ministério. Se você, porventura, que está nos assistindo, não é do nosso ministério, siga a nossa página, curta o nosso canal. Lá você pode acompanhar, né? Nós temos irmãos em Cristo que hoje, por questão de mudança, não estão conosco, mas não saíram do nosso grupo da nossa igreja. Acompanhe as nossas lives, né? Nós temos aí a irmã Daiane que está acompanhando a gente aí. A paz do Senhor, querido. Ela mudou, não está conosco, mas está no grupo, compartilha, sempre está acompanhando com a gente. É isso que importa, né? Esse Deus que nós clamamos, ele é um Deus onipresente. Ele está aqui e ele está aí. Independente de onde você estiver, o Senhor está contigo. Amém, querido? Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por se disponibilizar esse tempo. Não para o pastor Leandro, porque eu sou simplesmente um colega, né? Eu posso te frustrar. Às vezes eu nem sei, mas eu posso te frustrar. Eu sou ser humano, mas o Senhor não te frustra. E é Ele que nós devemos dar graça, tá bom? Deus abençoe, né? Vamos orar pela essa nação, vamos orar pelo planeta e vamos orar pelos nossos familiares. Vamos começar pela nossa casa e da nossa casa os nossos amigos. Nós temos situação que o Senhor tem cuidado de nós todo o tempo. Nós tivemos um pastor da nossa igreja que passou por um processo cirúrgico e que, para a honra e glória do Senhor, o Senhor deu a vitória. Era um sonho do coração dele, o Senhor deu a vitória. Assim como eu passei por um processo cirúrgico, o Senhor me passou também, me deu a vitória. Então é nisso que nós acreditamos, querido, que independente da circunstância, o Senhor está conosco. Amém? Então Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor e que às 18 horas, que era o antigo horário da Escola Bíblica Dominical, é o início do nosso culto. Nos veremos lá, tá? Deus abençoe e muito obrigado a todos de coração, tá? Primeiro dia da Escola Bíblica de manhã, nós tivemos várias pessoas seguindo. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe e um bom domingo a todos.